Alô, você, telespectador da TV Mar Canal 525, estamos juntos, né, Alexandre? Estamos de vermelho e azul, né? Vermelho e azul, claro, as cores de Alagoas, né? Os dois morreram abraçados, né? Como diria... Deixa pra lá, a gente vai falar disso ainda aí no programa hoje. Sim, estamos juntos para trazer todas as informações neste canal Esportes, depois desse encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, com os 4 clubes já conhecidos para a primeira divisão, o elevador que foi o CRB, que ocupou o G4 durante muitas rodadas, mas que faltou fôlego, ficou no meio do caminho, nós vamos debater aqui. CSA também, estarei ao lado do Alexandre Lino, que vai, nesta sequência de semana, começar agora uma maratona de 30 dias no comando do canal Esportes, como já acontece todos os anos. Nós estamos aí chegando a uma época de fim de ano, estou entrando em férias também, e o Alexandre vai assumindo aí o comando do canal Esportes pelos 35 dias agora, a começar depois desse programa de hoje, tá certo? Vamos falar também da zona de rebaixamento, os rebaixados para a Série C no ano que vem. O Remo pipocou igual o CRB. Em casa. Pipocou. Em casa. Pipocou. Igual Só dependia dele. Só dependia dele. Não é? E por pouco o Avaí também não pipocava ontem, viu? Mas o Sampaio Correia... O velho Ciel, olha ali. Rapaz, o gol do Fantástico. Gol do Fantástico. Gol do Fantástico. O velho Ciel, que golaço. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, pois está começando, está no ar, o mais irreverente programa da TV Alagoana, né? De esportes, né? Da TV Alagoana. O meu, o seu, o de todos nós. O nosso. Canal Esportes. Acompanhe as nossas redes sociais, estamos ao vivo pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar. Você vai poder saber tudo daqui para frente e fazendo um apanhado das informações mais importantes neste final de semana da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? Alexandre Lino, vamos começar o programa depois de todo o protocolo. Faça aí uma análise, um raio-x do que deixou esta Série B de lição para aqueles que subiram e os que não alcançaram o objetivo e aqueles que caíram também. Antes de tudo, Videlão, obrigado aí por mais uma vez essa oportunidade de assumir aqui o comando do canal Esporte nesse mês de férias. É preciso fazer uma reflexão do que foi a Série B para a CSA e para a CRB. CRB, num primeiro turno, que chegou a dormir uma noite como líder da Série B. Verdade, muito bem lembrado. Passou mais de uma rodada na segunda colocação. E CSA, que teve uma arrancada no segundo turno, no retorno, incrível. Ganhou de todo mundo, com exceção daqueles 2 jogos, Operário e Confiança. Pois é, o CSA Operário, na hora do momento certo, não teve a confiança em buscar a vitória e garantir o retorno à Série A. E ao CRB, mais um ano, mais uma vez, sendo meme, sendo piada, tendo que escutar o rival, tirar onda. E o pior, passou os últimos minutos torcendo para o Avaí garantir a vaga da Série A, porque senão a vergonha seria histórica. Verdade. Eu até, Videlão, acho que se o CSA tivesse subido, seria pior do que no ano que subiu em 2018. Ah, chacota com os torcedores, né? Na verdade. Porque a derrota, o CRB passou mais rodadas no G4 do que o CSA. É por isso que o Josiel trouxe o elevador aí, porque a resenha tomou conta nas redes sociais. Tomou, né? E tomou porque pesado. A queda do CRB foi essa, né? O torcedor ele ficou frustrado e eu acho que a dor do torcedor do CRB hoje é uma dor maior do que a dor do torcedor do CSA, porque durante toda a competição, como você bem disse, o CRB ficou no G4 praticamente. Né? Ou seja, faltou fôlego no final da competição. Eu separei, Lino, alguns tópicos para o programa de hoje que eu acho muito importante nesse seu comentário e concordo com o que você disse, que é preciso fazer uma reflexão, porque algumas situações aconteceram. Exemplo, CSA chegou na última rodada e nessa 38ª rodada, enquanto os jogos que interessavam na parte de cima, eles aconteciam praticamente no mesmo horário,
o CSA chegou a passar 65, 70 minutos no G4. Série A. Na Série A. Porque vencia o Brasil, o CRB estava perdendo para o Operário e o Avaí estava perdendo para o Sampaio Corrêa, que era uma surpresa para muita gente. Naquele momento ali, o jogo aqui em Maceió deixou de ter interesse. Todo mundo ficou observando esse jogo do Avaí. Ninguém, já estava 3-0 para o CSA. Isso. Ninguém estava nem aí, a torcida estava mais ligada no celular, no radinho, no site, tentando informações do jogo do Avaí, torcendo para que o Sampaio fizesse o segundo. Naquele momento, o CSA precisava, o Avaí precisava de dois gols. Não precisava somente de um. Não era mais só um. Não, o empate ainda era bom para o CSA. O empate do CSA subia. É verdade. E além disso, o CSA já estava despreocupado com o CRB, que com 11 minutos já estava perdendo 2-0. O que foi o CRB que entrou em campo contra o Operário? Eu pergunto a você, torcedor regatiano, qual foi o sentimento que você teve assistindo a partida ou ouvindo a partida? Qual foi o sentimento? Porque tudo que foi planejado durante o ano, tudo que foi construído, infelizmente estava ruindo naquele momento. 2 gols, o primeiro gol do Paulo Sérgio é frustrante. Ainda saiu fazendo cadê você, né? O cadê você? Porque né? ele tinha que provocar a torcida regatiana. O Operário é uma equipe, antes da rodada eu já falava sobre isso, porque o CRB tinha perdido jogos fora de casa. O CRB perdeu para a Ponte Preta, o CRB perdeu para o Brusque, fora de casa. O Goiás. E perdeu. Não, eu estou falando desses últimos jogos, Lino, fora de casa. Contra as equipes que se encontravam na parte de baixo. O Brusque, que venceu o CRB, era um Brusque que estava desesperadíssimo naquela oportunidade, querendo fugir da zona de rebaixamento. Um gol, faltando 5 minutos para o jogo terminar. Então, assim, não é somente essa questão. E daí eu te pergunto, no fato do CSA, primeiramente, o que é que aconteceu, na sua opinião, além, claro, desse tropeço pro Confiança, derrota para o Operário? Você acha que o planejamento do CSA foi um planejamento inicialmente errado e depois a equipe se recuperou, mas já era um pouquinho tarde? É o que eu costumo dizer. Pontos corridos, campeonato, ele tem 38 rodadas. Não adianta você colocar toda a energia na última rodada e não olhar para o passado, não olhar para trás. Como foi que o CSA começou essa Série B? O CSA ficou na lanterna da Série B. Vamos lembrar isso. O CSA teve uma super, hiper, mega, ultra arrancada com o retorno do Mozart, que já vinha... 34 pontos o CSA fez no segundo turno. O Mozart chegou aqui, me perdoe a palavra, mas escorraçado. É verdade. Ele chegou aqui para retomar a carreira com risco de acabar para o futebol, de parar Porque na Chapecoense não fez um bom trabalho, no Cruzeiro também não fez um bom trabalho. É verdade. O CSA foi uma redenção para a carreira dele. Era tudo ou nada. No Cruzeiro, ele deu um passo muito... Uma passada que a perna dele não acompanhava. Entendi. Ou seja, um Cruzeiro muito grande para ele. Muito grande. É um clube dentro de uma crise gigantesca, um clube com a torcida cobrando e rotulando erroneamente, e a gente também tem que falar isso aqui, o Mozart como um técnico, como um técnico de Série B. E o Cruzeiro joga a Série B, ele tem que pensar com a realidade dele. É a realidade dele hoje. Entendeu? Mas o professor chegou lá e mostrou que com o mesmo time, para você observar como o futebol é interessante, né? Porque o professor chegou lá, o Lucha, e fez o Cruzeiro pelo menos acreditar um pouco de ser aquele Cruzeiro competitivo, que não estava sendo nem competitivo. E o Moza voltou para o CSA praticamente com as mesmas peças. Sim. E conseguiu fazer o CSA com também ser um time. Com as peças que Ney Franco... E que o Bruno Pivetti também, né? Começar a Série B com o Bruno Pivetti foi um grande erro. O maior erro. Mas o que sustentou o Bruno Pivetti foi a conquista do Campeonato Alagoano. Então os caras acabaram acreditando, né? Mas o CSA ganhou o Alagoano não como favorito. Não. Quem fez a melhor campanha no Alagoano foi o CRB. A gente tem que lembrar isso aqui. É verdade. O que aconteceu? O início de temporada do CSA foi todo errado.
Então o planejamento, o planejamento nesse caso, Lino, ele foi errado lá atrás. Já né? desde Quando veio recuperar, porque o CSA fez 34 pontos na segunda fase. Sim. Não é? Quantos jogos o CSA realizou na segunda fase? 19. Se você fizer uma conta vezes 3, daria o quê? Quantos pontos no total? 19 dá quase 57 pontos. Dá 57. Sim, mas ele teve mais de 50% de aproveitamento. Pois é, ele fez 34 dos 57 pontos. Para você ter uma ideia, Lino, dessa situação, o CRB chegou a abrir uma margem de 15 pontos do CSA. Eu sei disso. E o CSA terminou na frente do CRB. Por isso que o torcedor do CRB entende como uma vergonha, e foi uma vergonha essa campanha do CRB, porque como é que você abre 15 pontos em relação a um concorrente, que querendo ou não existe um campeonato à parte entre os dois, e você termina atrás do CSA nessa situação? Não, é o terceiro ano consecutivo. Consecutivo não, porque em 2019 o CSA jogou a A. Mas é o terceiro ano em que o CSA joga a B e fica na frente do CRB. Pois é. São dois quintos colocados. São dois quintos colocados e o acesso como segundo. O acesso foi vice-líder? Ele subiu como segundo, não foi? Vice. Ou seja, o CRB, que tem até hoje na Série B, bateu na porta 2 vezes, ficou em quinto, 2 vezes. O CRB vê o rival em 3 participações, igualando, na pior das hipóteses, na pior das leituras, igualando seus melhores resultados. CRB, que é o clube que mais vezes jogou a Série B. Acho que já passa de 30 vezes, se não me engano, 30. Mas não se especializou na competição mesmo, porque só tem um tempo mesmo, mas não aprendeu como disputa a competição. Esse ano talvez tenha sido assim um ano que tenha gerado mais esperança no torcedor do CRB de acesso ao longo de todos esses anos. Depois da primeira fase da campanha, do turno, CRB jogando uma bola, bem verdade, jogando nas costas do Diego. O Diego era Diego para lá, Diego para cá. E a gente viu que o time, no segundo turno, aconteceu algo que o rendimento foi igual ao elevador que o Josiel colocou aqui, só que para baixo. E para baixo parecia um prédio bem fundo. Ou então tinha soltado, quebrado a mola, então já tinha passado do poço e ia bater lá embaixo. E que na prática foi o que aconteceu. O Roberval Davino, depois do jogo, você sabe que o Roberval Davino ele foi o supervisor na parte das categorias de base do CRB, né? E ele disse em seu Twitter o seguinte, quando terminou logo a partida: como diz meu amigo Muricy Ramalho, a bola pune. E colocou uma frase muito clássica dizendo que é melhor você alimentar um cão, porque ele te acompanha a vida inteira. 30 anos. Né? Por 30 anos, né? Ele disse exatamente isso. Alimenta um cão por 5 dias e ele te acompanha por 30 anos. Alimenta um ser humano por 30 anos que ele te esquece em 5 dias. Ou seja, ele deu uma indireta lá para esse ambiente do CRB. Me parece que essa situação externa do CRB interferiu no aspecto dentro de campo, né? Quando se teve ali conflito de interesse. Essa foi a realidade. O que acontece? Para o nosso telespectador entender. O CRB tem um empresário, que é o Thiago Paes, e que é o responsável pela maioria das contratações. E o Roberval Davino, quando veio, também tem os laços dele como empresário. Então, o que ocorre? Esse conflito de interesse, na sua opinião, você acredita também que interferiu? Para mim, não vou ficar em cima do muro, não. Acho que interferiu. Interferiu muito. Eu também não vou ficar em cima do muro, não. Eu gosto do atual trabalho, da atual diretoria. Gosto muito. Vejo muita dedicação do Mário Marroquim, presidente, do Enaldo Marques, muita dedicação, muita preocupação com o ambiente dentro do clube. Só que futebol, eu costumo dizer isso muito, é o extracampo, na maioria das vezes, conta mais do que acontece nas 4 linhas. E você está certo, Viderlan, a briga de empresários, de jogadores, de grupos de jogadores dentro do CRB foi fundamental para essa queda de rendimento. Basta a gente lembrar a barca, a vazada que teve, faltando 4 ou 5 rodadas da competição. O Diego Torres, por exemplo, sem querer colocar na conta dele, mas ele é o principal jogador do CRB, eu não posso deixar de citar. Ele foi o principal jogador do CRB na temporada. Mas o Diego Torres estava com pelo menos umas 7 rodadas que não dava um chute na bola. Umas 7 rodadas aí. Né? Sobrecarregado, não tinha protagonista. O Bressan fez uma boa partida contra o Vitória, mas não é um jogador de sequência. O Bressan algumas injustiças, vagalume, né? Acerta uma, apaga, isso, fica 2, 3. É exatamente isso.
E teve algumas injustiças também, tá? Porque o Alisson Farias foi injustiçado? Não, acho que não. Acho que não. Mas essa forçação de barra com o Nicolas Careca, Júnior Brandão, o Nicolas Careca, o Alan James, por exemplo, que sequer estava sendo relacionado. Pega o menino que estava no CSE. Talvez ele tivesse mais vontade. O Nicolas Careca tem condições de jogar o Alagoano da Série B? Não, ele não tem qualidade. Eu estou trazendo aqui um debate que é feito pelo torcedor. O Nicolas Careca tem condições de jogar Série B do Alagoano? Muito difícil. Não tem. Muito difícil. Não o nível tem. dele não é para isso. Não tem. Vamos ouvir os técnicos, Lino? Vamos lá. Quero ouvir o Alan Al. Quer ouvir o Alan Al? Quero. Vamos ouvir então o que disse o técnico do CRB, Alan Al, depois da vexatória situação. Porque o CRB sequer fez o papel dele. Passou a semana todinha falando, nós temos chance de acesso, mas o CRB sequer fez o papel dele, que foi vencer o Operário depois do jogo, depois da vitória do Operário por 2-1, o técnico Alan Al conversou com a imprensa. Rapidinho antes, Sim. Só eu não queria estar na pele dele na hora dessa entrevista, não. Pois é. Alan Al, vamos ouvir. Eu acho que principalmente os confrontos diretos, né? Se a gente fizer uma análise fria das partidas que nós perdemos contra Avaí e contra Goiás, no mínimo um empate, você computaria 1 ponto a mais para você e 2 pontos a menos para o adversário. Isso, na pior das hipóteses, conseguindo um empate. Então, acho que esses confrontos diretos foram determinantes para que a gente não conseguisse uma manutenção de briga pelo acesso somente através das nossas forças, mas eu acredito também que o que vem sendo feito, o que foi feito até agora, tem que ser valorizado porque supera em alguns momentos as expectativas de todos, né, que acompanhavam o CRB, que acompanham o CRB. A gente fica triste, lamenta o fato de não ter conseguido o acesso, mas brigamos até a última rodada por algo que ia entrar para a história. Então a gente lamenta, fica triste, mas ao mesmo tempo fica de cabeça erguida. Nós só criamos essa expectativa positiva porque tivemos bons resultados. Nós fizemos uma das melhores campanhas do CRB na Copa do Brasil, fazendo um jogo histórico e eliminando o Palmeiras, que hoje é o tricampeão da Libertadores. Nós conseguimos resultados de manutenção de estar no G4 durante quase toda a competição. Oscilamos, infelizmente, em alguns momentos decisivos e isso é fato, né? Como eu falei na resposta anterior, os confrontos diretos acho que foram fundamentais para que a gente chegasse na última rodada não só dependendo das nossas forças, mas frustrante de maneira nenhuma. É só você ver o histórico, né? De 2010, 2015, aliás, de 2015 para cá, é a maior pontuação da história do CRB. Então isso significa que o trabalho vem sendo bem feito, não terminou da maneira que a gente esperava, nem que a gente poderia, né, pelas partidas que nós fizemos durante toda a competição, na maior parte delas, mas eu acredito que nós contribuímos e estamos contribuindo para uma mudança dentro do clube, não só no futebol, mas em todos os aspectos. É a maior pontuação da história do CRB. Então isso significa que o trabalho vem sendo bem feito, não terminou da maneira que a gente esperava, nem que a gente poderia, né, pelas partidas que nós fizemos durante toda a competição, na maior parte delas, mas eu acredito que nós contribuímos e estamos contribuindo para uma mudança dentro do clube, não só no futebol, mas em todos os aspectos. Muito bem. Aí o técnico Alan Al, você acha que ele fica, Alexandre, no comando técnico do CRB, não? Acredito que sim. Tem um interesse muito grande da diretoria em permanecer com o Alan. Ele fez um bom trabalho. Se você fosse o presidente do CRB, você deixaria o Alan? Deixaria. Primeiro que eu não gosto desse troca-troca de técnico. O cara faz tem 2, 3 resultados ruins, aí não, tem que trocar o técnico e é a solução. A gente já está cansado de ver que não é a solução. O técnico novo chega, consegue ali 2, 3 bons resultados e acabou o planejamento. Quando, na verdade, o planejamento ele tem que ser pensado de médio e longo prazo. O Alan, quando chegou com o carimbo, né, que fez subir o Cuiabá. Isso. Com bem menos tradição do que o futebol alagoano. Mas, como a gente falou aqui, o ambiente extracampo, que no CRB é muito maior do que o Cuiabá, basta a gente ver a grandeza do CRB, a importância do CRB no cenário alagoano, regional e nacional, a gente também tem que lembrar isso. Então o CRB
tem um peso. Um peso que termina incomodando, às vezes termina atrapalhando o trabalho do técnico. Com certeza. Porque ele recebe uma pressão muito maior do que se espera. E aí eu acredito que a diretoria vai trabalhar para o Alan continuar. Eu não sei se o Alan vai querer ficar em Alagoas para um início de temporada, início de um estadual, com o Campeonato Alagoano, com Copa Alagoas, com Copa do Nordeste, mas o Alan conseguiu levar o CRB ao mais longe, a mais longe caminhada que o CRB fez na Copa do Brasil, conseguiu levar o CRB a essa 7ª colocação da Série B, e eu acredito que ele tem um ambiente, parte da torcida está revoltada, indignada, mas essa parte da torcida eu acredito que não vai refletir na diretoria, apesar de que eu acho que o interesse do Alan é voltar para o centro-sul ali do país. Campeonato Paulista, por ali. Isso. Bom, mas e só fazendo um paralelo disso que o Alexandre colocou, eu só queria colocar uma situação, no meu entendimento, que também pesou para o CRB. Acho que o CRB passou o ano inteiro falando dessa possibilidade que o time alcançou, na verdade, o time alcançou, não foi uma possibilidade, foi um fato concreto, de ter eliminado o Palmeiras da Copa do Brasil. Todas as vezes que o CRB viveu crises esse ano, o discurso do Alan Al, o discurso de muitos jogadores foi em cima desse momento, de uma classificação no Palmeiras, que o Palmeiras é tricampeão da Libertadores, né? Inclusive no sábado venceu o Flamengo no Uruguai. Mas acho que para o presente isso não traz uma mudança de nada. Tá? O CRB fez uma campanha que foi muito longe da Copa do Brasil, ok, foi. Eliminou o Palmeiras, ok. Mas o CRB tinha um objetivo que o Palmeiras não faz parte disso, que é o objetivo do acesso. O Palmeiras não faz parte. E insistir em algumas peças, e aí a palavra é essa, Alexandre, insistência. Acho que o CRB insistiu muito com jogadores que não tenham a qualidade para poder, dentro do nível que exigia a Série B, reverter algumas mudanças. O CRB foi até o final com o Frazan, o CRB foi até o final com o Cálisson no elenco. Então, assim, Júnior Brandão, que não deu um chute no gol, o Martan, que começou bem a temporada, mas caiu de rendimento e não se recuperou mais, perdeu a posição para o Claudinei, que já é praticamente um jogador da casa. Sim. Então, ou seja, dos investimentos que o CRB fez, alguns atletas eles começaram a cair de rendimento, outros não deram sequer uma contrapartida e o CRB foi insistindo, foi levando em cima desse discurso aí. Não, porque com esse time nós eliminamos o Palmeiras da Copa do Brasil. E ouvi, depois de uma 38ª rodada, com todo o respeito ao competente técnico Alan Al, mas ele falar que conseguiu eliminar Palmeiras. Cara, Palmeiras foi o primeiro semestre, nós estamos já em dezembro, pô. Passou, acabou. Nós não temos como ficar o ano todinho. É a mesma coisa que se o CSA chegasse com o Moza, que nós vamos chamar daqui a pouco, e dissesse assim, não, porque nós somos campeões alagoanos e tal. Cara, o que é que o Campeonato Alagoano tem a ver? O que é que a Copa do Brasil tem a ver com a Série B? Não tem absolutamente a ver em nada, Lino. Para a segundona... Para a segundona não tem a ver em nada. É a mesma coisa do discurso do torcedor do Vasco, do Cruzeiro. Ah, porque o Vasco é tricampeão brasileiro, tetracampeão brasileiro. Sim, mas está na Série B, pô. A realidadezinha é a Série B. Da Libertadores. Esse negócio de ranking da Libertadores é a Série B. Então, pro torcedor de CRB engolir essa corda aí, não é? Entender, vamos tentar entender porque o trabalho foi bom, porque eliminamos o Palmeiras no primeiro semestre, é verdade. Mas, cara, foi difícil para muita gente dormir. Vendo um time que muitas vezes fez o torcedor acreditar. O que era sonho passou a ser muito real para os torcedores do CRB. Teve torcedor do CRB há 10, 15 rodadas falando que o CRB estava na Série A. E eu disse aqui ao seu Márcio André, antes de você ter assumido na semana passada o programa, quero citar o Márcio André, porque ele ficou contra, é teimoso. Quando disse, não, o problema do ser humano é a teimosia. Eu falei da teimosia do CRB. O problema do ser humano é a teimosia. Eu disse, Márcio, a régua para o acesso são 63 pontos. Ele disse, não. Sempre concordei. 60, ele disse, 60. Com 61 sobe. Traga a classificação aí, Josiel, por favor. Para a gente colocar aqui com o Lino, que eu quero antes de falar com o Moza sobre essa situação da régua. Lino, você sempre concordou com isso, né? Sim. Eu venho dizendo isso há pelo menos umas 10 rodadas. Coloca na tela. Que a régua seria 63 pontos. Aí os caras vão em cima de onda de matemático, né? O matemático projeta, o matemático ele não crava. Coloca em tela cheia aí, por favor. A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O CSA ficou fora com 62. Com 62. Com 63 ficaria fora.
Com 63. Não, eu poderia dizer aqui o seguinte, Lino. Com 63 o CSA não ficaria, porque o Avaí subiu com 64. Mas suponhamos que o Avaí com 63 pontos, o Avaí subiria. Porque o CSA hoje tem 62. O CSA só faz... Entendeu, Lino? Sim, entendi. Entendeu a situação? Sim. Então, com 63 pontos, o Avaí conseguiria o acesso. Então, a régua foi justamente essa, 63. O que eu quero que o torcedor venha se prender é o seguinte, Lino, que com 62 pontos, o CSA não subiu. Então, a régua significa o quê? 63. 62, o CSA não subiu. E se o CSA, nesse modelo aqui, fizesse 63 pontos, não subiria. Porque o Avaí fez 64. Já teve Série B com 60 pontos que o time subiu. Mas eu estou falando dessa Série B. Você tem que analisar e aí você acerta quando você diz o matemático erra porque ele só trabalha na estatística. Todo mundo fala no início da Série B. Vamos fazer 61 pontos que a gente sobe. Mentira, você não sabe nem como vai ser a disputa da competição. O torcedor de Vasco e de Cruzeiro achava que ia ficar mais um ano na Série B? Não, jamais. E o matemático colocava o quê no início? Projeção. Vasco sobe, Botafogo. Com 60 sobe, matemáticos. Com 60 sobe, vai subir Coritiba, Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Então, seu Márcio Wander, eu gostaria de dizer ao senhor que aprenda. Quando a gente fala aqui, você não precisa contestar, somente aceitar. Aprenda. Mas ele representa um cenário, um setor muito grande do torcedor. Muito grande. O torcedor que vai mais a paixão do que a razão. E essa mesma pergunta que você me fez, a pergunta do Alan, eu vou trazer para você, colocando o CSA, eu acho que a gente também tem que ouvir o Moza. Claro. Moza fica ou Moza vai? Rapaz, eu se fosse o presidente do CSA, eu deixaria o Moza. Só que ele falou uma situação que me incomoda um pouco. Porque ele disse que gostaria da continuidade de 70% desse elenco do CSA. Cara, deixar 70% desse elenco do CSA, eu deixaria se fosse o Yuri Castilho, o Della Torre, o Gabriel. Mas eles estão indo embora. Então quem é que vai ficar? Bruno Mota? Vai ficar quem no CSA? Bruno Mota? É isso que eu quero. Vamos lá. Diga outra aí, outra mazela do CSA. Que o torcedor não gosta. Eu já sou suspeito demais do então o que acontece? Deixar esses que estavam no banco de reservas para poder dar uma satisfação para o torcedor, para dizer, nós renovamos com 70% do elenco que ficou em quinto colocado na Série B. Isso é enganar a besta, não me engane. Vai, porque o alagoano, você não tem como fazer o pagamento de uma folha do alagoano, da Copa Alagoas, baseado num campeonato. Aquela mesma conversa nossa, baseado num pagamento de Série B. E você vai chegar para o jogador que vai ter proposta do futebol paulista, vai ter proposta do futebol paranaense. Entendeu? E vai dizer, não, olha, vamos reduzir aqui em 30% o seu salário, em 40%, porque esse começo de ano, a temporada não entra. Não, o jogador não quer saber não vai deixar. Vai deixar quem? Bruno Mota, Giva Santos, Ian Rolim. Vai ficar esses aí? 70% disso aí? É melhor mandar embora, cara. Vai ter que reformular, pensar um elenco para a Copa do Nordeste, para Copa Alagoas, para a Copa do Brasil. Ouviu o Mozart? Vamos lá colocar o técnico do CSA, vamos ver o que disse o Mozart. Bom, eu tenho um carinho enorme também por esse clube aqui. E assim, é um ano de eleição e normalmente anos de eleição nos clubes eles são um pouco mais conturbados. Nós não tivemos problema algum extra-campo, nem internamente, não teve nenhum reflexo. E assim, a eleição está sendo conduzida de uma forma bem tranquila. Se eu não me engano é dia 6, né? É óbvio que o meu desejo é permanecer. E assim, a única condição que eu impus é nós mantemos 70%, 80% desse elenco, que é um elenco muito qualificado, um elenco de grandes profissionais, de grandes jogadores, de grandes homens principalmente. Então, primeiramente tem que acontecer a renovação desses jogadores para daí eu discutir a minha renovação. Assim, foi a única condição que eu impus. Então, temos que aguardar. Nós fomos, desde a minha chegada, a segunda melhor campanha da Série B, se não me engano, só atrás do Botafogo, né? E acho que mais de 70% de aproveitamento em casa. Fica óbvio que um gosto amargo novamente. Pela segunda vez consecutiva nós estamos chegando em quinto. E é difícil assim de digerir nesse primeiro momento, mas é importante nós assimilarmos, faz parte do futebol.
minha avaliação é, infelizmente não conseguimos coroar um ano importante assim para o clube, né? Esse clube tem identidade, os jogadores representam esse clube da melhor maneira possível, então o torcedor azulino tem que se sentir orgulhoso, honrado pelos jogadores que eles têm, porque é muito difícil no futebol hoje em dia um torcedor se sentir representado, então seja em casa, seja fora. O resultado a gente nunca controla, eu costumo dizer isso para os meus jogadores, o resultado a gente nunca controla, porém o desempenho, o que se faz dentro do campo, tudo que estiver ao nosso alcance nós temos que fazer. E esses jogadores, por onde eles passarem, em cada campo que eles foram, eles honraram essa camisa, tiveram um grande desempenho, foram respeitados, fizeram com que essa instituição centenária fosse cada vez mais respeitada. Então, é motivo de orgulho tudo que nós fizemos. Ano passado nós fizemos 58 pontos, 2 equipes subiram com 61, né? Hoje esse ano fizemos 62 pontos e eu não sei como foi o resultado do Goiás, nem do Goiás. 2-2. Então 2 times subiram com 64, é uma pontuação alta. E é um gosto amargo, porque realmente nós fizemos uma campanha fantástica. Assim, mas assimilar, agradecer o que esses jogadores nos deram como clube, nos deram para mim como comissão técnica. Eu só tenho a agradecê-los pelo desempenho, pela dedicação e pela conduta diária, fora de série, esse grupo de jogadores. Muito bem, aí você ouviu o técnico Moza. E na parte de baixo, Alexandre, é importante dizer isso antes de falarmos de 2022. O Brasil também, Pelotas já estava. O Brasil já tinha caído, o Confiança foi jogar contra o Remo, já rebaixado também. Aí o que acontece? Puxou o Remo. Não vou descer sozinho, não. É igual o cara que está se afogando. O cara está afogando lá, está quase morrendo. Aí o cara diz: não, eu vou salvar. O cara toma aqui, eu puxo também. Morre afogado também. E acabou salvando aí o Vasco, claro, salvou o Londrina, porque perdeu por 3-0 para o Londrina. O Vasco resgatou, né? Salvou a vida do Londrina, empurrou o Remo e caiu. Remo, Vitória, Confiança e Brasil. Alguma surpresa entre esses rebaixados, Lino? Só o Remo. Também Só achei. o Remo. Porque o Vitória não... Que ano... Na verdade, o Vitória já no ano passado já escapou, chegou morrendo. O Vitória está numa crise aí, que é uma crise de sucessão de diretoria, é uma crise preocupante, entendeu? E o Vitória... Não pode contratar jogadores igual o Cruzeiro no ano que vem, vai passar até 2023 sem poder contratar, porque a FIFA puniu o Vitória por causa do jogador Walter Bol. Ele jogou no Vitória 8 partidas somente na Série A de 2018, não fez nenhum gol, colocou o clube na justiça, o Vitória não cumpriu com Boca e agora, resultado, não pode contratar atletas. Está em crise, a crise do Vitória. Com 43 pontos que eu digo, daquele mesmo jeito eu digo, ó, número mágico, 45 pontos. Fez 45, foi isso respirou. Mesmo que Remo 43. Confiança já estava. Não fez uma boa Série B, não fez. Atrapalhou o CSA. Apostou muitos jogadores velhos, o Confiança, muito velho. Hernani Brocador. Você tem que mesclar, bota o cara, um refúgio, um cara mais experiente, gente da base, não fez um bom campeonato. Pois é, Luíde, então... Mas, Lino, vamos lá, falar de 2022. Sobre esses rebaixados, a gente deixa que eles decidam a vida deles na Série C. 2022, o que é que dá para projetar? Rapaz, a boa e velha rivalidade de novo, né? Vão ter que jogar a Série B juntos. Vão ter que jogar a Série B juntos novamente. E aí a rivalidade começa desde a Copa Alagoas, porque ambos vão jogar a Copa Alagoas. Campeonato, vamos ter muitos jogos. Copa Alagoas, Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste. Esses 3 já estão garantidos ao menos um jogo de cada um. É verdade. E aí vem Copa do Brasil, provavelmente não vão se enfrentar, só um cruzamento desses muito pouco esperados. E 2 jogos Então teremos no mínimo, ano que vem, 5 confrontos de CSA e CRB. No mínimo. No mínimo, é verdade. Podendo, caso avancem na Copa Alagoas. Na Copa Alagoas já vai ter jogo, né? Que um tá num grupo, outro tá no outro. Então já tem um clássico. Um jogo. No Alagoano, mais um jogo. Mais um. Já certo, né? Certo. Se os 2 não chegarem à final, é verdade. Mais um jogo certo.
E aí, na Série B, mais dois jogos. 4. 4. E o da Copa do Nordeste. E o da Copa do Nordeste. 5 jogos, teremos 5 clássicos das multidões. E, provavelmente, CSA e CRB, eu não apostaria nem... Assim, eu quero, acredito que as diretorias querem também, mas eu não consigo apostar que Mozart e o Alan permaneçam. E, bem verdade, também a maior parte do elenco. Hoje tem muita gente, vamos lá, o Gum jogou já 2 anos seguidos, acho que esse é o terceiro ano do Gum aqui. Sim. Então, vai voltar para o Rio, vai tentar voltar. Muita gente que está com contrato aí, Everton Pasco, vai voltar, não tem ambiente mais para a torcida. Muita gente vai voltar. Essa insistência, pessoal, que para a gente fechar aqui o programa, que eu falei do CRB e do CSA, eu só vou apenas acrescentar uma situação. Eu acho que o CSA, apesar de ter feito uma bela participação na segunda fase da Série B, mas o CSA cometeu um erro gravíssimo, que foi os olhos da diretoria e de muitos desses dirigentes que ficaram mais concentrados no processo eleitoral do clube. O CSA se dividiu no meio de uma disputa de Série B do Campeonato Brasileiro, quando tinha possibilidade de subir. Então, acho que isso também quebrou um pouco essa concentração dos jogadores. O processo eleitoral do CSA é um processo bem estressante, né? Rafael Tenório, uma hora vai apoiar o Omar, aí agora já disse que não vai apoiar ninguém, e o Omar está tentando reverter a situação. Tem outra chapa também coordenada aí, e que tem encabeçando o Marcelo Brabo. Então, essas coisas políticas que me parece que o futebol não cansa de dar exemplos, mas a galera insiste. O Vasco está aí. O Vasco está acabado por conta dos problemas políticos. Os grupos que se formam, que só prejudicam a situação dentro de campo. Mas aí também tem no CRB algo... Bem parecido, né? 10 anos seguidos de Marcos Barbosa, aí uma nova diretoria. E aí foi uma transição tranquila, com as diretorias negociando, tudo certo. Mas me dizem que nos bastidores... Aí vem os bastidores. A quebra de braço nos bastidores, os mais ligados ao presidente Marcos Barbosa, os conselheiros, querendo uma gerência maior do ex-presidente Marcos Barbosa, junto ao elenco, aí a nova diretoria querendo vida própria, querendo criar outra dinâmica. Complicado. Mas eu digo sempre, o extracampo conta e muito para dentro de campo. Vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Alexandre Lino, boa comando, boa sequência nesses 35 dias aqui de programa. Sei que o programa estará em boas mãos. Bote pra lascar aqui na apresentação do Canal Esportes. Não, bote pra lascar. Deixa o telefone ligado. Vou nesse momento dar uma descansada da apresentação do programa Canal Esportes, mas quero agradecer a parceria de todos, tá certo? E você vai, nesse momento, dar sequência ao programa por meia hora aqui todos os dias. Deixa o telefone ligado. Que um abraço para todos os telespectadores, companheiros aqui também da TV Mar Canal 525. Nestes próximos 35 dias, nosso Alexandre vai falar tudo da preparação dos clubes para a Copa Alagoas, Campeonato Alagoano. Tem competições que já começam no início de janeiro e estaremos de volta já quando o ciclo pega fogo, com todo mundo já preparado e pronto para poder realizar essa grande participação. A minha bola tá desse jeito. Tá murcha? Não, tá não, meu amigo. Você está saindo de férias, rapaz. É a bola do CC isso aí, da murchinha. Um abraço, pessoal. Ano que vem melhor. Minha cabeça está cortando, Márcio. Minha cabeça está cortando, Márcio. Ano que vem melhor. Sim, se Deus quiser. Um abraço, pessoal.